Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, e depois também ao longo da semana com retransmissões noutros horários, este é o seu programa sobre as questões essenciais da perseguição aos cristãos, da liberdade religiosa e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Hoje vamos ter um programa especial de verão, todo ele dedicado a um tema: a ameaça jihadista, a ameaça terrorista em África, que tem sido claramente um dos principais problemas para a sobrevivência de muitas comunidades cristãs em muitos destes países, como vamos ver ao longo do programa. Para já, tenho em linha, via Skype, como habitualmente, aliás, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos chegam em casa neste momento. Muito bem, vamos então falar desta ameaça jihadista, desta ameaça terrorista em África, que é um dos principais problemas para a sobrevivência, tantas vezes, das próprias comunidades cristãs. Um dos países onde é mais visível esta questão é o Burkina Faso. O terrorismo, podemos dizer que a violência contra as populações tem sido, Catarina, uma realidade cada vez mais visível no dia-a-dia. Sim, Paulo, infelizmente é verdade. Portanto, podemos dizer que no Burkina Faso, por causa da ameaça terrorista, com ataques quase quotidianos, são cada vez mais as populações em fuga, são cada vez mais as pessoas que estão isoladas, sem mantimentos, sem combustível e muitas vezes também sem energia. Da cidade de Djibo chegaram-nos recentemente até histórias, podemos dizer, quase assombrosas e que retratam essa violência. Sim, Paulo, e não foi assim há tanto tempo que nos chegou este relato de que a diocese de Djibo se assemelhava a uma ilha. Portanto, por causa do terror, da violência dos grupos armados, as pessoas estão isoladas e quase que paralisadas pelo medo. Muitas vezes não há forma das populações entrarem ou saírem da cidade em segurança e por isso ficam ali como se estivessem presas. Bom, mas os números, quando falamos do Burkina Faso, são de facto assombrosos. E são, digamos, fazem um retrato extraordinário do que é que significa toda esta violência, toda esta ameaça terrorista neste país. Sim, sem dúvida. Calcula-se que quase 1 milhão de pessoas estão deslocadas internamente por causa da violência destes grupos armados. David Beasley e o padre Roger Kugolo são duas pessoas que falam com propriedade sempre que se referem à questão da ameaça terrorista nesta região, no Burkina Faso e nos países em volta. David Beasley é só o responsável pelo programa de alimentos das Nações Unidas e o padre Roger vem da diocese de Dori, que é uma das dioceses que tem sido mais ameaçada, digamos, pela violência terrorista. Num trabalho dos nossos colegas do Rome Reports, eles vão explicar porque é que estamos a falar de um assunto tão sério. The Sahel is close to becoming lawless territory. According to the UN, in the last months, the region has been impacted by unusual levels of violence. Mali, Niger, and Burkina Faso are the countries most affected by the situation. As we speak, millions of people are desperately hungry in the Sahel. Hundreds of thousands of people are being displaced. Thousands of people are being killed because of extremism and violence. In Burkina Faso alone, there's been a 500% uptick and increase in displacement. 1/3 of the nation is now a conflict area. This is a catastrophe, and we've got to act, and we've got to act now. The insecurity in Burkina Faso is alarming. Practically daily, some area of the country experiences an attack against the helpless population or security forces. The number of internally displaced people surpasses the 500,000 mark. Thousands of them were forced to flee. As a result, the emergency is also a nutritional crisis. The UNHCR alerts that the conflicts between communities and jihadists are responsible for this humanitarian tragedy. Since the beginning of the year, dozens of Christians have been killed for their faith. Many others have left their towns and communities. Today, many people are displaced within the country. It's a very difficult situation for the affected diocese and for the people who have abandoned everything because of their faith or ethnicity. Those affected aren't just Christians, but it's true that Christian communities have become clear targets. Father Roger belongs to the Diocese of Dori, in the northern part of the country.
It's one of the regions most brutally impacted by the unrestrained violence attributed to jihadist militias from Niger and Mali. The belief is that some of these groups are responsible for the kidnapping of Father Joel Yugbare, a friend of Father Roger. We don't know who took him. It's practically certain it was the terrorists. From which group or what they want, there have been no more news since March 17, 2019. We pray a lot. The whole country is united in prayer with the Diocese of Dori so it can be freed. We as priests don't have the freedom of movement. We have to take strong security precautions. We can't leave the parish, we can't go to certain areas, and we have to follow strict security norms to protect our lives. It was at this encounter, organized by Aid to the Church in Need, where Father Roger explained the details of the dramatic situation in Burkina Faso. The priest calls for the world's support. He asks Christians to pray for the fate of his country, currently entrenched in an unprecedented humanitarian crisis. Recentemente, uma equipa da Fundação AIS esteve precisamente no Burkina Faso para se inteirar dos principais problemas, das dificuldades e dos anseios da igreja local face a esta ameaça terrorista. Alessandro Monteduro, que é um colega nosso do secretariado italiano da Fundação AIS, vai agora explicar-nos, em pouco mais ou menos meio minuto, porque é que isto é uma situação tão grave. In each country, obviously now we are focusing our operations, our projects, also and above all in Burkina Faso. Humanitarian aid, for instance. Humanitarian aid, I mean that we have to help them trying to create sufficient condition to live in other villages, creating camps for internally displaced, basket food, for example. And at the same time, we always, as Aid to the Church in Need, we combine the humanitarian aid with the pastoral needs. And so also in Burkina Faso, helping the local church, we want to create this synergy. Foi o nosso colega responsável pelo secretariado italiano da Fundação AIS, o Alessandro Monteduro, a fazer um breve retrato da situação dramática que se vive neste país, no Burkina Faso. Na região, um outro país, o Níger, vive uma situação também muito semelhante. A ameaça sobre as comunidades cristãs é, digamos assim, uma realidade do dia-a-dia. Neste caso, Catarina, os cristãos temem que haja como que, de alguma forma, a repetição dos violentos ataques que sucederam contra a Igreja em 2015. E agora temem que isso aconteça um bocado a propósito, como pretexto, digamos assim, da pandemia do coronavírus. Exato, Paulo. Portanto, de facto, as medidas de confinamento geraram reações de grande contestação, porque na memória de toda a comunidade cristã está então a onda de ataques extremamente violentos contra a Igreja no Níger em janeiro de 2015, em sequência dos protestos pela publicação das caricaturas de Maomé no semanário satírico francês Charlie Hebdo. Ou seja, os cristãos temem que as medidas do confinamento, por exemplo, sejam um pretexto para o ataque por parte de grupos radicais, grupos extremistas, contra igrejas, contra locais de culto, contra paróquias. É isso, não é? Sim, existe o receio disso. Portanto, o bispo de Maradi, Dom Ambroise Ouedraogo, afirmou mesmo à Fundação AIS em plena crise do coronavírus. Portanto, o bispo disse que as reações dos extremistas muçulmanos fundamentalistas são sempre imprevisíveis. O bispo de Maradi tem sido uma voz constante, uma voz firme na defesa dos cristãos perseguidos. Sim, este bispo, Dom Ambroise, tem sido, como diz, uma das vozes de denúncia da situação terrível em que se encontram as comunidades cristãs, não só no seu país, mas também em toda esta região de África, como ainda agora foi referido pelo responsável do Programa Mundial de Alimentos, ou pelo Padre Roger. Numa mensagem que enviou para a Fundação AIS, este bispo, Dom Ambroise, ele fala precisamente desta ameaça constante contra os cristãos, contra as comunidades cristãs, não só neste país, no Níger, mas também no Burkina Faso, mas também no Mali, todos os países também de que já falámos aqui hoje neste programa ou noutros programas aqui na Fundação AIS.
Chers frères et sœurs, je me nomme Monseigneur Ambroise Ouedraogo du diocèse de Maradi au Niger. Nous vivons des situations difficiles à cause de l'insécurité et aussi des conflits. Et présentement, le Niger, le Mali et le Burkina Faso vivent dans un climat de djihadisme et je dirais d'affrontement si on y prend garde. Et je voudrais que nous prions pour ces hommes et ces femmes qui traversent des situations difficiles et qui sont dans des régions à conflit. Que le Seigneur, lui qui nous aime, qui nous aide à être des hommes et des femmes d'amour, de paix et de réconciliation. Notre monde a besoin de paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Neste programa sobre a ameaça terrorista, a ameaça jihadista e também de outros grupos que semeiam a violência contra as comunidades cristãs, vamos agora até à Nigéria. E vamos à Nigéria, mas trazemos aqui uma história que é de uma forma extraordinária. Esta é a história de um seminarista que foi assassinado já este ano por ter tentado, de alguma maneira, converter os próprios sequestradores. Como, aliás, Catarina, o autor do crime, acabou mais tarde por confessar. Sim, de facto, Paulo, esta história é extraordinária, que merece ser contada muitas vezes. Portanto, é uma história de coragem vulgar, até porque estamos a falar, de facto, de um jovem de apenas 18 anos. Bom, 18 anos era, de facto, a idade deste seminarista, deste jovem seminarista, Michael Nadi, quando ele foi assassinado pelo responsável pelo seu próprio sequestro. Como é que se soube desta história, Catarina? Foi o próprio autor do crime que está atualmente na prisão e que confessou como tudo aconteceu numa entrevista telefónica a um jornal nigeriano. Portanto, segundo as palavras de Mustafa Mohamed, o autor do crime, Michael foi morto porque continuou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo durante os dias em que esteve em cativeiro. Bom, para situar os nossos telespectadores, é só recordar que houve um ataque contra o seminário do Bom Pastor, em Kaduna, no dia 8 de janeiro já deste ano. Na altura foram sequestrados 4 jovens, 4 seminaristas. 3 acabariam por ser libertados ao fim de poucos dias, mas Michael foi assassinado, como mais tarde confessou o próprio autor do crime. Sim, assumindo-se como líder de um gangue com mais de 4 dezenas de membros, Mustafa contou que, desde o primeiro instante em cativeiro, este jovem seminarista procurou convertê-lo, não lhe dando um único momento de paz. E foi porque não gostou da confiança demonstrada pelo jovem seminarista que decidiu matá-lo. Bom, as palavras de Mustafa, o autor do crime, acabam por ser, como temos dito, um poderoso epitáfio para a vida deste jovem de Michael, de apenas 18 anos de idade. Um seminarista que sonhava em dar a sua vida ao serviço da Igreja, ao serviço dos outros. Esta é uma história também que é muito importante porque nos retrata como é significativo a necessidade de se apoiar os seminários em África, nomeadamente neste país. Pois muito bem, vamos agora ao encontro de Dom Inácio Kagame. Ele é responsável também, é um bispo nigeriano, claro, e é responsável também na sua diocese pelo seminário de Jos. Ele vai nos dizer precisamente isso, que é fundamental o apoio que a Fundação AIS, por exemplo, dá à igreja local para a formação de futuros sacerdotes.
Dear friends, I appreciate your wonderful generosity, your solidarity, and all that you do in order to encourage and support persecuted Christians, churches suffering in different lands. Our faith is tested, and we want to stand strong. With you supporting, with you on our side, with you helping us, we shall overcome. I wish you the best in your endeavors. We appreciate all your support to aid to the church in need, which by extension, this help is given to us in different parts of the world. Thank you, and may God bless. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and your people and abide with you now and forever. Depois desta mensagem do arcebispo de Jos, na Nigéria, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí. Vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos já dentro de breves instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Hoje este é um programa especial, é um programa de verão, é um programa todo ele dedicado à ameaça terrorista, à ameaça jihadista, à violência em geral contra as comunidades cristãs no continente africano. Já falámos aqui de alguns países, falámos do Níger, falámos da Nigéria, falámos do Burkina Faso e agora vamos até à Serra Leoa. Vamos ao encontro de Ismail. Ele é uma das inúmeras vítimas da guerra civil neste país. Amputaram-lhe as mãos, mas mesmo assim ele sobreviveu. O padre Maurício ajudou, tem uma peça fundamental, o padre Maurício na vida de Ismail e de muitas outras vítimas da guerra civil neste país. O padre Maurício ajudou Ismail a refazer a sua vida. Ele teve de aprender de novo, por exemplo, a fazer tudo aquilo que fazia parte da vida, do dia-a-dia dele, porque ficou sem as mãos. Mas, acima de tudo, ele aprendeu a perdoar. Daqui a pouco vamos falar também do padre Maurício, mas para já vamos conhecer em mais detalhe esta história. A história de Ismail. Uma história contada pelo próprio em apenas 1 minuto.
Esta história terrível, aqui contada em apenas um minuto, ajuda-nos a perceber como, de facto, em tantos lugares no mundo, apesar deste programa ser sobre o continente africano, em tantos lugares no mundo, muitas pessoas são vítimas da violência mais absurda, mais atroz, e muitas dessas pessoas precisam de superar os sentimentos de ódio, de vingança, e é aqui que entrou, neste caso, nesta história, Catarina, o padre Maurício. Este é exemplar, digamos, o trabalho, a missão deste sacerdote. Sim, é verdade, Paulo. De facto, o padre Maurício Boa é um belo exemplo do papel insubstituível da Igreja junto das populações mais desprotegidas que passam mais necessidades. Esta peça que agora acabámos de ver é apenas, de facto, um resumo do trabalho deste sacerdote junto de tantas vítimas da guerra na Serra Leoa. Vamos agora até ao dia 2 de abril de 2015. Vamos até ao Quênia. Vamos, mais concretamente, até à Universidade de Garissa. Neste dia há um ataque nesta universidade, no campus universitário, por parte de um grupo, de um temível grupo terrorista que tem vindo a semear a violência e o ódio e a morte no continente africano. Estamos a falar do Al-Shabaab. Pois eles atacam a universidade e com um objetivo muito concreto. Eles interrogam todas as pessoas que podem, afastam, libertam, digamos assim, os muçulmanos, mas os cristãos são feitos reféns. E depois a história acaba por ser absolutamente terrível, porque há uma tentativa, digamos, de libertação por parte das forças de segurança da universidade, e o balanço é dramático. 147 mortos. Christine era uma estudante. Estava na altura, neste dia 2 de abril de 2015, na Universidade de Garissa. E ela assistiu a tudo. Outro país africano que tem estado, digamos, tem sido palco de constantes ataques nas últimas semanas, nos últimos meses, por parte de grupos terroristas, ataques extremamente violentos, é Moçambique. A região norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado, tem sido, de facto, palco desde outubro de 2017 de constantes ataques que têm vindo a intensificar-se, principalmente a partir do início deste ano. O balanço destes ataques, por parte destes grupos que reivindicam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, o balanço, eu dizia, é terrível. Calcula-se que haja já mais de 1000 mortos e talvez mesmo mais de 250 mil deslocados. Bom, vamos falar deste caso particular de Cabo Delgado, até porque a Fundação AIS lançou, entretanto, uma campanha de ajuda de emergência para a Diocese de Pemba, que é a diocese, digamos, desta região. Vamos falar muito sobre este tema. Temos uma entrevista, por exemplo, com Nuno Rogério, que vamos recuperar. Ele lançou há relativamente pouco tempo um livro em que narra toda a história deste conflito nesta região. O livro chama-se O Cabo do Medo. Mas antes disso, vamos centrar a nossa atenção no início do mês de julho, porque houve aí uma reunião, podemos dizer, inédita, que não é comum, do Parlamento Europeu, precisamente sobre a questão de Cabo Delgado. Era o único tema desta reunião. A questão da violência, Catarina, da violência islamita desta ofensiva em Cabo Delgado.
Sim, tratou-se de uma reunião extraordinária do Comitê das Relações Internacionais, uma reunião que teve a participação de alguns eurodeputados portugueses, Paulo Rangel, que tem estado muito ativo nesta questão de Cabo Delgado, mas também Isabel dos Santos e Carlos Zorrinho. Bom, podemos dizer que todos os intervenientes nesta reunião, deputados portugueses ou outros, foram unânimes em constatar e em sublinhar que de facto se vive uma situação dramática em Cabo Delgado. Foram avançados vários números para descrever, digamos, a amplitude deste problema, e eu recordo que, por exemplo, a responsável pelo Serviço Europeu de Ação Externa, Notaranjo Hermínia, ela disse mesmo, Catarina, que se calcula que, direta ou indiretamente, haverá já mais de 500 mil pessoas afetadas por estes ataques violentos. Sim, esse é um ponto em que há, digamos assim, uma unanimidade em Bruxelas quando se fala na violência no norte de Moçambique. Portanto, todos os deputados europeus, independentemente das suas origens políticas, convergiram nessa avaliação. Portanto, há de facto uma crise grave em Cabo Delgado que resulta de um surto de violência terrorista e que está de facto a causar um grave problema a nível humanitário. Muito bem, vamos então a esse dia do Parlamento Europeu em que a questão de Cabo Delgado esteve agendada. Foi no dia 6 de julho. Durante cerca de uma hora, alguns deputados discutiram, debateram, ouviram os responsáveis da União Europeia sobre esta questão e colocaram algumas dúvidas sobre aquilo que deveria ser o papel, digamos assim, da comunidade internacional face a este drama humanitário que se está a viver no norte de Moçambique. Vamos sublinhar aqui digamos, a participação dos eurodeputados portugueses. Estamos a falar de Paulo Rangel, de Isabel Santos e de Carlos Zorrinho. Todos eles foram protagonistas, de alguma maneira, desta reunião inédita, volto a sublinhar, do Parlamento Europeu. Isabel Santos, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista, ela referiu que se está a viver em Cabo Delgado uma situação muito perigosa, muito grave e que poderá, são as palavras dela, vir a afetar toda a região e não apenas Moçambique. O que está a acontecer neste momento em Cabo Delgado tem um forte potencial de crescimento e de alastramento a outras regiões do país e a outros países vizinhos. E este problema tem que ser atacado desde já e tem que ser atacado numa perspectiva multidimensional, porque ele é também um problema multidimensional. Não pode ser enfrentado única e simplesmente sob o ponto de vista militar, como até aqui tem sido feito pelo Governo. É necessário também enfrentar este problema na dimensão social que ele contém. Carlos Zorrinho, que é atualmente presidente da delegação do Parlamento Europeu à Assembleia Parlamentar África, Caraíbas, Pacífico, União Europeia, também usou da palavra nesta reunião no dia 6 de julho, defendendo que a questão da violência em Cabo Delgado deve ser debatida pelo Parlamento, deve continuar a ser debatida pelo Parlamento Europeu. Esta situação combina muitos mecanismos a que temos que estar atentos. Há uma dimensão jurídica, há uma dimensão de Estado de Direito, há uma dimensão política, há uma dimensão socioeconómica e há também uma dimensão potencial de intolerância religiosa. E este tipo de circunstâncias não se resolve com armas. O outro protagonista português desta reunião do Parlamento Europeu foi Paulo Rangel. Segundo, ele é também vice-presidente do Partido Popular Europeu, o que lhe confere, digamos assim, mais alguma responsabilidade internacional. Portanto, as suas palavras acabam por ter um eco talvez maior. No final desta reunião, numa entrevista em exclusivo ao nosso programa, que vamos agora recuperar um excerto, Paulo Rangel defendeu um maior envolvimento da União Europeia e também da própria comunidade internacional para apoiar, para ajudar, no fundo, as populações vítimas deste conflito, vítimas destes ataques terroristas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O que é que nós sabemos? Sabemos que há
mais ou menos, enfim, 200 mil deslocados, portanto, no fundo, não são refugiados, no sentido que não foram necessariamente para outro país, mas estão deslocados, não é, no território, que muitos deles foram para a zona mesmo de Pemba propriamente dita, não é, pronto, e, portanto, as populações que viviam aí, de repente, duplicaram. Não, estamos a falar de uma das zonas mais pobres do mundo, que está sujeita, no fundo, portanto, agora, também a este esforço. Ao mesmo tempo, atenção, com isto nós não podemos sequer desvalorizar o terror, não é? Portanto, porque um dos efeitos muito negativos que nós temos aqui é que essa cidade, as pequenas vilas e aldeias, digamos, da província, não é? Daquela região, estão completamente em pânico. Portanto, o que acontece aqui é, cada vez que surge um ataque terrorista, eles dizimam a aldeia, queimam tudo, não é? É começar por queimar as igrejas, que é logo a primeira, que é o tal sinal mais de uma guerra religiosa ou proto-religiosa que está presente, mas isto faz com que as populações, alguns morram, obviamente, na sequência desses conflitos, e outros, ao mesmo tempo, tenham de sair. E depois isto o que é que faz? Isto faz com que muita gente que ainda não foi atacada comece também a sair. E o que está a acontecer também em Cabo Delgado é que, obviamente, que as pessoas tentam ir para as cidades onde acham que os ataques serão menos prováveis, porque estão a ver o que está a acontecer às aldeias que estão ao seu lado, com as que elas conhecem melhor. E, portanto, nós temos esta deslocação, não é apenas um efeito direto de ataques feitos a vilas e aldeias, é já uma reação de pânico absolutamente justificada com o receio que aquilo aconteça. As pessoas, para se protegerem e antes que sejam atacadas, fogem. Portanto, estas pessoas vivem realmente, já viviam numa pobreza extrema, com grandes dificuldades, apesar da riqueza que o seu território tem e que, nesta altura, já devia estar, há 10 anos talvez não, mas nesta altura já devia estar a reverter para as populações e que não está. Agora, o problema aqui é que neste momento as pessoas estão sujeitas a morrer, a perderem as suas casas, a serem deslocadas, e depois com isto nós temos relatos. Neste momento nós sabemos que há imenso, por exemplo, jovens raparigas que são raptadas, escravizadas, que se tornam escravas sexuais destes guerrilheiros, digamos assim, destes insurgentes, destes terroristas, podemos dizer assim. Sabemos também que o recrutamento de rapazes e de jovens, muito jovens, de 14, 15, 16 anos, para estas milícias jihadistas também está a acontecer. É evidente que as pessoas, estes jovens estão sob coação, digamos assim. Quer dizer, se não se juntarem, o que pode acontecer é morrerem, não é? E, portanto, isto cria esta lógica. Ao mesmo tempo, também como resposta, mesmo do lado cristão, portanto, muitos jovens também se estão a alistar em forças de defesa. Portanto, nós estamos aqui a criar o caldo para uma guerra religiosa, digamos, numa zona que não tinha este problema. Foi Paulo Rangel a referir que em Cabo Delgado pode estar a nascer, são palavras de alerta, pode estar a nascer até um conflito mais vasto, eventualmente até com matriz religiosa. Muito bem, isto são palavras, digamos, certas para podermos lançar agora Nuno Rogério, como eu tinha dito no início do programa, que vamos também recuperar uma entrevista que lhe fizemos recentemente. O Nuno Rogério, que é um conhecido comentador político e investigador, ele lançou também recentemente um livro precisamente sobre a questão de Cabo Delgado. O livro chama-se O Cabo do Medo, e uma das questões que lhe colocamos é se ele considera que a Igreja Católica é, ou potencialmente será, um alvo dos grupos terroristas que estão a lançar tantos ataques nesta região de Cabo Delgado. Vamos conferir a sua resposta. Podemos dizer que essa ameaça é real. Se é contra a Igreja Católica ou contra os cristãos em geral, como sabe, o último censo religioso de Moçambique diz-nos que, apesar de o Islão ser importante em Cabo Delgado, está em nítida regressão em praticamente todo Moçambique. Quer dizer, as religiões que estão neste momento a ganhar adeptos são essencialmente religiões, ou melhor, são cultos do cristianismo, não propriamente católicos, mas muitos deles protestantes, e é isso que nós sabemos do último censo. A Igreja Católica em Cabo Delgado tem sido um exemplo de palavra pelo desenvolvimento e pela justiça social. Quer dizer, o Bispo de Pemba, se tem havido alguém que tem dado exemplo de ir à rua, de ir ao chão,
de ir às vilas, de ir às aldeias, empregar o desenvolvimento e ajudar e trazer pessoas, tem sido o Bispo de Pemba. Ele, se calhar, pagou também por isso. Quer dizer, o facto de ser transformado numa figura importante fez também com que ele pagasse por isso e com que muitas das missões tivessem sido ameaçadas. Estamos a falar em Cabo Delgado, na região norte de Moçambique, a propósito dos ataques que têm vindo a afligir esta região do continente africano. A Fundação AIS, tendo em conta a dimensão, digamos, desta tragédia humanitária, eu recordo que haverá já, calcula-se, mais de talvez 250 mil deslocados nesta região, mas, por exemplo, os responsáveis, e vimos isso no programa de hoje, os responsáveis do Parlamento Europeu calculam já que, digamos, o número de pessoas afetadas direta ou indiretamente por esta violência poderá já ascender às 500 mil. Bom, perante esta dimensão deste problema, e estamos a falar de uma região em que as pessoas vivem mal, são muito pobres, a Igreja também é muito pobre, a Fundação AIS decidiu lançar uma campanha de ajuda de emergência. Nunca é demais lembrar que a missão da Fundação AIS é precisamente de ajudar a Igreja que sofre, ajudar os cristãos que são perseguidos. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Antes deste pequeno vídeo sobre a missão da Fundação AIS, estávamos a referir que a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda de emergência para a Diocese de Pemba, para a região de Cabo Delgado, para a região norte de Moçambique. É uma campanha, Catarina, em socorro dos cristãos que estão a ser vítimas de um constante ataque que, como já dissemos há pouco, calcula-se já que já terá causado talvez mais de 1000 mortos e mais de 250 mil desalojados. Sim, uma campanha de oração e de ajuda de emergência para a igreja local. Portanto, é preciso que os nossos telespectadores compreendam o drama que se está a viver atualmente em Moçambique. Portanto, nós estamos a assistir a milhares de pessoas, cristãos e muçulmanos moderados, que fogem das suas casas, das suas aldeias, e eles estão praticamente abandonados à sua sorte. Um desses ataques às povoações no norte de Moçambique, em sinal da extrema violência que tem vindo a ser usada por estes grupos, e recordo uma vez mais também essa informação, estes grupos que têm vindo a lançar ataques na região de Cabo Delgado reivindicam desde há algum tempo que pertencem ao Daesh, ao Estado Islâmico, são portanto grupos jihadistas. Estes grupos têm vindo
a ter uma violência extrema pela forma como destroem aldeias inteiras, como arrasam povoações, como destroem igrejas, escolas, hospitais e também a violência contra as pessoas. Muito bem. Num destes ataques no norte de Moçambique, um grupo de 52 jovens foram massacrados, foram assassinados a tiro, 52 jovens, porque se recusaram a ingressar as fileiras destes grupos que reivindicam ser grupos jihadistas. Eles queriam queriam recrutá-los para o movimento, eles recusaram e foram assassinados a tiro. 52 jovens. O bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, classificou então estes jovens como mártires da paz. Vamos recuperar as suas palavras aos nossos colegas da Rádio e TV Sem Fronteiras. Bom, nós ficamos muito tristes e chocados com esse número tão grande. Nós já sabíamos que havia morrido muitas pessoas, ouvimos até outras histórias que não queremos adiantar agora, mas nós ficamos chocados pelo número elevado. 52 numa só vez. Praticamente foram metralhados, massacrados. Então é muito triste isso, porque se alguém não aceita a violência, precisa morrer. Então nós queremos hoje, de maneira especial, prestar nossa homenagem a esses jovens, verdadeiros mártires da paz. Jovens e alguns adultos também, que não aceitaram a violência. Morreram, deram a vida, preferiram morrer do que serem violentos, do que entrarem nessas fileiras da morte. Então, a nossa homenagem para eles, a nossa solidariedade com as famílias que perderam esses jovens, esses adultos, e uma mensagem de paz. Nós somos da paz, nós somos construtores da paz. Não podemos aceitar a violência, seja ela qual for, nem dentro de casa, nem na família, nem entre etnias, nem entre vizinhos, de forma nenhuma. A violência não é de Deus. Nós devemos ser pessoas da paz. Se nós somos de Deus, nós somos da paz. E essa coragem da Força de Segurança e a polícia, digamos assim, o governo, para aceitar levar esse número, coisa que também, se calhar, nunca tínhamos visto. Isso revela que, na verdade, o governo está aceitando, que a situação já é preocupante, merece uma ajuda ou qualquer coisa assim. O silêncio do governo durante esses 2 anos doeu muito em todos nós. Então, parabéns que começaram a dizer. Oxalá tivesse acontecido isso desde o começo. Morreram 3, morreram 4, morreram tantos soldados. Por que esconder? Nós queremos rezar pelos nossos mortos. Então, eu espero que depois dessa atitude, o governo, as forças de defesa possam vir a público e dizer: morreram tantas pessoas na aldeia, morreram tantos soldados, morreram tantos insurgentes, enfim, por que esconder? Não é? Então, oxalá termine essa guerra, oxalá não morra mais ninguém, é isso que nós queremos, mas que haja mais clareza. Isso é importante, porque as pessoas têm direito de rezar pelos seus mortos, têm direito, e a província tem direito de saber o que está acontecendo aqui. Então, obrigado por essa iniciativa, e que seja sempre assim. Falem a verdade, mostrem o que está acontecendo. Foi Dom Luís Fernando Lisboa, o bispo de Pemba, a classificar como mártires da paz estes 52 jovens que se recusaram a fazer parte das fileiras destes grupos de jihadistas, destes grupos terroristas que têm estado a lançar o caos e o medo na região de Cabo Delgado. Disse há pouco, a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda de emergência. Há uma questão que é pertinente para colocar desde já, Catarina: como é que os nossos telespectadores podem participar nesta campanha? Como é que eles podem ajudar
a igreja em Pemba, a igreja em Moçambique, através da Fundação AIS? É muito fácil, portanto, esta é uma campanha de oração e de ajuda de emergência. Portanto, Dom Luís Fernando de Lisboa pediu ajuda à Fundação AIS, pediu as nossas orações, mas também pediu apoio material para o povo perseguido desta região e por esta igreja que sofre e que reza em português. Portanto, os sacerdotes e as irmãs que estão lado a lado com o povo em Cabo Delgado estão também neste momento sem nada. Estão também eles de mãos vazias e é uma situação que se agravou ainda mais agora por causa da situação do coronavírus. Sim, de facto a região norte de Moçambique é extremamente pobre, as pessoas vivem com enormes dificuldades, situação que se tem vindo a agravar cada vez mais por causa destes ataques terroristas, com aldeias destruídas, as populações fogem, deixam de trabalhar os campos, já existem situações de fome. Volto a colocar a questão, Catarina, como é que os nossos telespectadores podem ajudar, então, a Igreja de Moçambique? Toda a ajuda é bem-vinda, Paulo, e, portanto, os padres e as irmãs estão sem recursos, tudo falta por ali. Portanto, o Bispo de Pemba pediu-nos as nossas orações e a ajuda para o seu povo. E agora depende de cada um de nós podermos concretizar, então, esta ajuda. Estamos a falar, Paulo, de uma igreja, de facto, que sofre porque é muito pobre, de uma igreja que substitui quase sempre aquilo que o Estado não faz porque nem sequer está presente, e estamos a falar ainda de uma igreja, como disse Dom Luís Lisboa, é uma igreja que precisa de ajuda para poder ajudar. E também estamos a falar de uma igreja perseguida. Portanto, nós temos neste momento monges que fugiram e esconderam-se nas matas para não serem mortos, temos igrejas queimadas, temos igrejas vandalizadas, temos irmãs e padres ameaçados. Portanto, temos mesmo de os ajudar e temos de os ajudar agora. E, portanto, ajudar está à distância de um simples telefonema ou de um clique no rato, na internet. Sim, é isso mesmo, Paulo. Ajudar é muito fácil. Basta ligar para o nosso telefone que está a passar neste momento ou então visitar a nossa página de internet que também está a passar em rodapé neste momento e dar o seu contributo. Portanto, a unir-se a nós nesta missão de ajuda e de oração pela Igreja em Cabo Delgado. Pela sua oração, pela sua ajuda, muito, muito obrigada. Muito bem, obrigado, Catarina, e com este repto, com este desafio para os nossos telespectadores serem solidários para com a Igreja em Moçambique, com esta diocese de Pemba, que está a atravessar tempos tão complicados por causa desta vaga de ataques terroristas, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço à Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS, a participação no programa. E quanto assim já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana, se Deus quiser.